isso, na verdade, é uma disfunção. Primeiro que ocorre, sim, é uma disfunção na legislação, que acho que a legislação trabalhista brasileira já tem, acho que, 100 anos é brincadeira, mas tem, pois é. Então, assim, isso daria para a gente ficar aqui praticamente a noite inteira falando sobre isso. E tem uma outra questão, que também aí tem um pouco a ver com o que o Diego falou, sobre, então, assim, em especial os jovens, acontece muito isso com a turma mais jovem. Então, assim, essa ansiedade com relação a isso. Então, aqui, nós estamos aqui num programa Carreiras e Oportunidades. Os jovens, praticamente hoje, não querem seguir uma carreira. Então, é meio como se estivessem surfando através de algumas ondas que acontecem naquele momento. Então, se o setor varejista está contratando, eu vou lá. Se o setor da indústria está, eu vou lá e tal. Então, o jovem acaba, nesse momento, pensando muito eu não digo nem no curto prazo, eu digo no curtíssimo prazo, acaba não tentando identificar, porque uma coisa na questão do emprego é sempre precisa de tempo. O tempo é muito importante. A pessoa precisa entender para que serve o seu talento. O seu talento está a serviço de quê? Então, muitas vezes, em uma organização, quando você começa uma organização, quando você começa a entender a dinâmica de uma organização, o que você não consegue fazer isso em menos de um ano, dificilmente você consegue, em menos de um ano, conhecer o que de fato é aquela organização, o que de fato é... Lógico, às vezes você parte de alguns pressupostos de que aquela organização, na primeira semana, você já acha que aquela empresa não foi feita para você, já começa a se mexer. Não é assim que funciona, infelizmente. Então, qual é a ideia? Que você escolha melhor, por incrível que pareça, nós temos a opção de escolha. Lógico que existem as oportunidades de trabalho, mas nós temos que buscar aquele trabalho que tem a ver com as nossas habilidades. E, a partir do momento que a gente consegue, de alguma forma, que também não é uma tarefa fácil, identificar essas organizações e conseguem essa oportunidade, a ideia é que a gente tenha também uma certa paciência, que a gente possa, de fato, entender melhor, conversar com as pessoas, interagir. Não adianta também entrar numa empresa nova e não interagir com outras pessoas. Muitas vezes, bater lá na porta do chefe não é nenhum crime. Tem empresas que facilitam muito isso, mas, às vezes, acaba não acontecendo não por causa da empresa, mas por causa, muitas vezes, até da timidez e daquele pressuposto de que o chefe é sempre um cara demoníaco e coisa desse tipo. Mas a gente se surpreende muitas vezes quando as pessoas chegam, batem na porta, começam a conversar, saem e veem que os resultados daquela conversa, muitas vezes, muda completamente o escopo do que a pessoa estava imaginando daquela empresa, daquela organização, e o que pode abrir novos caminhos para ela. Então, acho assim, essa questão também é preciso ter um pouco de paciência, é preciso escolher um pouco melhor, é preciso interagir mais, para daí fazer as escolhas mais acertadas. E aí eu acredito que essa rotatividade poderá diminuir, isso falando diretamente para a pessoa, não estou falando nem para as empresas. E eu acho que a gente tem eu penso que a gente tem uma oportunidade maior de ter um certo sucesso, uma vez que a gente siga um pouco desses princípios. E isso é construção de carreira. Pois é. Né? Começa lá atrás e vai. Construção, você não faz nada da noite para o dia. Construir é escolher o terreno, fazer a base, começar a construir os pilares. Tudo isso não se faz da noite para o dia. É construir, acho que a palavra é bem E eu estava vendo uma profissional de RH falando que uma pessoa tem que passar, no mínimo, em uma empresa, de 2 a 2 anos e meio. Então, uma pessoa que fica mudando de emprego constantemente... Gente, tem lugar aqui na frente, viu? Fiquem à vontade, vocês são de casa, podem descer, aqui tem lugar, fiquem à vontade. Então, assim, para você ver, a gente pensou o quê? Que era um ano e meio, né? Não, são 2 anos e meio, que ela considera que a pessoa passou realmente um tempo na empresa, aprendeu e também colaborou com aquela empresa. Porque as pessoas têm muita visão de que... Vou deixar lá meu chefe enricar. Gente, que ele enrique. E que ele tenha para pagar o meu. Porque se ele fechar, não vai ter o meu. Então, quanto menos empresa, menos emprego, menos dinheiro gerando. Né? O que seria da gente se não fosse segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ganhar o nosso dinheiro? Para usar no final de semana? Diga aí. Quando tem gente que... Olha, quando eu vejo gente, até hoje, quem aqui... posta no Facebook, finalmente, infelizmente, segunda-feira chegou. Quem é que faz isso aqui? Mas você, minha filha, com essa carinha como é que fala? De intelectual. Não faça isso mais não, minha filha. Eu fico feliz da vida quando chega a segunda, que eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para produzir, tanta coisa para gente para conhecer, tanto negócio para fechar. Entendeu? A gente tem que pensar assim. Até que enfim, a sexta-feira vale a pena. Isso não é? Até que sexta-feira. Mas porque a semana foi uma vitória só e a gente vai comemorar. Olha a diferença. Então, é isso que eu já quero entrar, Josué, porque você é uma pessoa que também construiu sua história. Você foi uma pessoa que gerenciou
Quem era o tempo de Paz Mendonça aqui? Oi? Ah, não, que eu sou uma pessoa jovem e peguei, né? Então, o que acontece? Josué vai contar uma pessoa que gerenciou, mas que veio de lá de baixo também e que tinha a visão de que, não, eu vou aprender de tudo um pouquinho, porque um dia eu quero ter meu próprio negócio. E quem não pensa no seu próprio negócio, pense assim, eu vou melhor ainda para a próxima empresa que vai me contratar. Então, as pessoas vão estar lhe disputando. É essa a visão que você tem que ter. Então, eu gostaria que você contasse a sua trajetória. Eu fui de Paz Mendonça, eu comecei trabalhando como auxiliar de escritório, na indústria, depois passei para a construção civil e depois fui trabalhar no comércio varejista na empresa Paz Mendonça, que era a maior empresa de supermercado da Bahia e uma das maiores do Brasil. E tive o privilégio de trabalhar com o seu Mamed Paz Mendonça, para mim um dos maiores empresários da Bahia da época. E comecei como auxiliar de escritório e fui crescendo. E me tornei gerente da empresa, depois saí, fui gerenciar outra empresa, já com a experiência que eu adquiri em Paz Mendonça. Durante quantos anos? Mais ou menos. Eu trabalhei em Paz Mendonça há 4 anos. Na empresa posterior, que era também de supermercado, uma empresa nova, que estava começando com a loja, passei lá 6 anos e saí de lá, deixei com 8 lojas. E aí foi quando eu comecei com a minha empresa, a minha primeira empresa, a minha primeira loja, no bairro ali de Mata Escura, no ano de 93. E eu aprendi o seguinte, que para que a gente possa crescer profissionalmente na vida, seja lá em que função for, em que empresa for, a gente tem que amar o que faz, se apaixonar pelo que faz. E hoje a gente vê essa pouca paixão, pelo que as pessoas fazem. As pessoas fazem realmente as coisas sem amor, sem paixão, sem gostar, e não tem sucesso sem essa palavra mágica. Eu digo, ontem eu estava dando uma palestra para os nossos alunos da Maurício de Nassau. Maurício de Nassau está presente? Está presente alguns aí? Oh. Ok, ótimo. E eu estava falando com eles, eu disse, olha, tem 3 palavras mágicas que eu digo que são os pilares do progresso, do sucesso profissional, isso para qualquer profissão, para qualquer idade e para qualquer empresário também. O empresário também tem que estar atento a essas 3 palavras, que é paixão, amor. Qualquer coisa que a gente for fazer tem que ter realmente amor. Se fizer sem gostar, a coisa não vai andar, não vai para frente. E a outra palavra mágica é conhecimento. A gente vê hoje um perfil e uma total distância do empregado, do funcionário de hoje pelo conhecimento. Ele não tem aquela vontade de todo dia conhecer mais, aprender mais. E não existe progresso profissional, não existe desenvolvimento profissional se não for através do conhecimento, que é o único bem que nós adquirimos e que ninguém toma da gente. Qualquer bem a gente perde, um carro, um terreno, uma casa de praia, mas o conhecimento não. E a gente vê uma reação negativa dos profissionais hoje, do jovem, quando a gente quer investir nele, quer dar uma oportunidade na empresa para ele desenvolver uma atividade, uma função melhor, e ele reage, não quer. Então, isso é terrível, para o desenvolvimento dele como profissional. Então, ele tem que estar ávido, apaixonado também por conhecimento. A empresa chega aí para ele e disse, João, tem uma oportunidade ali em tal setor, você vai fazer um treinamento lá e se você for bem aproveitado, você vai ganhar mais. É normal as pessoas não quererem. Não quero, eu prefiro ficar aqui no meu lugar mesmo, porque ele relaciona uma oportunidade a trabalhar mais, e aí ele não quer trabalhar mais. E não existe sucesso sem trabalho, só no dicionário, Que o sucesso vem primeiro só no dicionário, Então, isso é muito preocupante para nós empresários, A gente vê isso muito comum. Mas não tem sucesso profissional se nós não tivermos aquela vontade de cada vez mais aprender e conhecer do que a gente faz. A outra palavra mágica é relacionamento. A gente tem que estar todo dia, toda hora, cultivando um bom relacionamento na empresa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, na igreja, na vizinhança. Então, eu acho que essas 3 palavras, essas 3 atitudes, transformado na prática,
e desenvolvida dentro de cada um, tenham certeza que é infalível, porque isso foi que me colocou no caminho do progresso, e hoje eu sou um empresário de sucesso, exatamente por isso. E continuei trabalhando na minha vida empresarial em cima desses 3 pilares. Procurei cada vez mais me apaixonar pelo que eu faço, procurei cada vez mais, e procuro até hoje, conhecer mais do que eu faço, e também desenvolver uma rede de relacionamento cada vez maior, positiva. Porque eu digo o seguinte, quando a gente desenvolve uma rede de relacionamento positiva, quanto maior for essa rede, mais ela lhe protege, mais ela lhe ampara. Se essa rede for negativa, ela destrói, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, e eu acho que esse é o futuro, e a gente tem que bater muito nessa tecla, Fátima. Isso é bacana. Isaac também tem uma experiência legal, que veio da área de comunicação da TV Bahia lá atrás, né? O que ele fez também, quase você, a mesma né? época de Paz Mendonça. Mas para você ver como são as coisas. O José, ele deu aqui, com a capacidade de síntese aqui fantástica, ele deu em 2 minutos uma verdadeira aula de comportamento. Então, assim, uma coisa que o José falou, e a gente sente isso na pele quando a gente vê isso, que é assim, na época da gente, a única forma da gente adquirir conhecimento era ir na biblioteca e ir na sala de aula. Então, hoje a gente tem condição de fazer isso sem nem sair de casa. Então, assim, a gente está aqui agora, isso aqui está sendo gravado, não é isso? Que vai para a internet web, depois, isso. enfim. Então, ou seja, pessoas que não vieram aqui por alguma razão vão poder ter acesso a todo esse conteúdo sem nem precisar sair de casa para ver isso. A gente fala isso hoje de uma forma tão... Isso já virou uma coisa tão chuchu, né? Isso virou chuchu. Na minha época, há pouco, não é no século... na verdade, era no século passado. É do século passado. Eu comecei a minha carreira, digamos assim, profissional, trabalhando numa empresa familiar com meu pai, durei muito pouco tempo com ele, não batia, enfim, não me agradava muito trabalhar com meu pai. Eu fui trabalhar, surgiram algumas oportunidades, eu fui trabalhar na área de comunicação. Naquela época era uma empresa de comunicação, a TV Aratu existe até hoje, onde eu comecei a trabalhar na área de comunicação. E teve a outra, como é o nome da outra, que não existe mais? Não, depois eu fui depois convidado para montar a TV Bahia. Eu fui para a TV Bahia, mas eu comecei a trabalhar na TV Aratu. Mas você não passou pela Manchete? Na Manchete era a retransmissora da TV Bahia na época. Ok. Ela inaugurou a Rede Manchete na época. Legal. E naquela época, uma emissora de TV inteirinha, cabia, hoje, qualquer smartphone de qualquer um de nós, o mais simples de todos, ele tem muito mais memória do que uma emissora de TV completa naquela época. Imagina. Porque a quantidade de bits que trafegava ali era muito grande para a época, e a tecnologia hoje consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, mais eficiente e mais barata. E os videotapes, uma fita pesava 8 quilos, que tinha apenas 10, 15 minutos de imagem. E naquela época, mesmo com toda essa tecnologia, já existia uma coisa que os mais velhos conhecem, que era telecurso 2º grau. Telecurso 1º grau. Tem gente mais velha aqui, Tem gente que deu risada, escondeu, não levantou a mão, mas lembra disso. E que foi uma forma, na época, revolucionária de adquirir conhecimento, né? Lógico, no nível básico, enfim. Mas hoje isso a gente consegue adquirir toda essa gama de conhecimento, usando diversas tecnologias, e conhecimento de qualidade. A internet tem muita coisa ruim, aliás, posso até dizer que a grande maioria das coisas, no que diz respeito a conhecimento, é lixo, mas se a gente souber procurar, tem extraordinárias oportunidades. As principais universidades do mundo hoje estão na internet e disponibilizando conhecimento, pasme, de graça, gratuitamente. Existe uma iniciativa que eu admiro, recomendo para todas as pessoas, até uma outra iniciativa de uma organização que eu presido, chamado Ecodesenvolvimento, que é uma organização sem fins lucrativos. Ela dispõe de um portal chamado ecodesenvolvimento.org. Há vários anos atrás, a gente teve contato de um portal que vários de vocês devem conhecer, chamado TED, T-E-D. Quem não conhece, anote, porque vale a pena. Esse TED, T-E-D, ele vem de uma expressão, ele chama de spread ideas, espalhar ideias. Ele começou, na verdade, com tecnologia, entretenimento e design, mas mudou a configuração. Hoje, talvez seja um dos maiores provedores de conteúdo no mundo inteiro e em todas as línguas. Então, você tem lá de Bill Gates a Al Gore, e tem um professor da Universidade de Minnesota que desenvolveu uma forma de fazer algo. Então, assim, e uma coisa interessante que eles têm tradutores globais voluntários. Então, se uma pessoa
Então, por exemplo, eles postam uma palestra do Josué aqui na Bahia. Mas aí o pessoal da China não sabe falar português. Aí um chinês pode entrar no site, se voluntariar para botar o subtítulo lá, aqueles caracterezinhos, para traduzir aquilo para chinês e disponibilizar aquilo gratuitamente para que os chineses possam assistir. Esse lugar tem tanto conhecimento, que jamais, dificilmente uma universidade vai ter tanto conhecimento como esse lugar, e é completamente gratuito. Ou seja, a absorção de conhecimento hoje não tem barreira. Então, depende de quê? Apenas da nossa capacidade. Na nossa época, a gente ia para a biblioteca, da vontade de fazer. Enciclopédia, hein, amigo? Imagine, como isso está mais fácil. O que não quer dizer que a gente tenha evoluído muito nisso. Muito pelo contrário. Às vezes, você tem determinadas pessoas que você sente e conversa determinados assuntos, que, em tese, a partir do momento que aquela pessoa está ocupando, seja estudante em alguma área ou ocupando uma posição na empresa, você até parte do pressuposto, poxa, não é possível que essa pessoa está falando comigo e não sabe disso. Às vezes eu me deparo com, poxa, não é possível. Fulano é da área e não sabe que isso está acontecendo, é que provavelmente fulano não está ligado nisso, não está conectado nisso. Então, a ideia é que a gente, entendendo a nossa área de interesse, ou até expandindo um pouco essa visão, porque muitas vezes isso também contribui, a gente pensar, né, de forma lateral, ver o que é que está acontecendo fora da minha caixinha, a gente pode se surpreender com bastante conhecimento importante para a nossa carreira, para que a gente possa ter uma atitude melhor e que a gente possa se posicionar melhor e se diferenciar de outras pessoas, porque, no fundo, que todo mundo está preocupado, né, o que normalmente fica numa oportunidade como essa de empregabilidade, como é que eu faço? Seja por meio de entrevista, seja por meio da rede de relacionamento, mas assim, nunca é ruim você tentar deixar sua marca, né? De que forma eu me posiciono, de que forma eu quero ser visto na organização, ou visto pelos meus amigos, ou visto pelas pessoas que me conhecem. Dificilmente, se você for visto como uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que tem vontade de crescer, e tudo, essas pessoas têm muito mais oportunidade de dar certo nas suas empreitadas do que o oposto de tudo isso, que é o reforço negativo de todas essas questões. E é interessante isso, gente, porque hoje tá na moda agora uma geração nem, que eu acho um absurdo. Né, que não trabalha e não estuda. A estimativa é que são 7 milhões de pessoas. Imagine, eu vi a matéria sobre isso. Então, é muito grave. Porque, assim, não tem a questão, não tem o dinheiro para estudar. Tem como. Porque hoje o Google, você clicou lá, você acha informação sobre tudo. Tem alguém aqui, geração neném? Graças a Deus, não. Porque se ele tivesse aqui, ele ia ser realmente tomado por pior. Pela nossa vontade, né, de querer crescer. Porque a educação hoje é continuada. Foi-se o tempo que você fazia o concurso, ou você tinha estabilidade numa grande empresa, no Odebrecht, enfim. Hoje não. A Odebrecht, se você não está trabalhando, você não está estudando, não está trazendo ideias, você também vai ser descartado. Porque as empresas querem cada vez mais pessoas comprometidas.